Oi pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre um dos meus diretores favoritos, que é o David Lynch. Eu vou falar um pouco sobre toda a obra dele, todos os 10 filmes que ele fez e também sobre um livro que ele escreveu. Bom, o David Lynch, além de diretor, ele é um artista por completo, porque ele também é ator, ele é roteirista, ele é pintor, ele é músico, ele é dono de uma companhia de café, ele foi o criador de uma fundação que tem como objetivo a educação baseada na meditação transcendental. E durante todos esses anos de cinema dele, que se eu não me engano são quase 40 anos agora, se você contar o primeiro filme que ele dirigiu, ele desenvolveu um estilo bem peculiar de fazer filmes. É o tipo de diretor que você assiste o filme dele e você reconhece de quem é que fez o filme. Bom, você percebe claras influências do surrealismo, mesmo ele falando no livro que ele não foi influenciado pelo surrealismo, tem alguns traços lá que são bem parecidos, e até do noir, né? Os filmes dele são bem neo-noir. Bom, ele diz que ele quer, com o cinema, mostrar em imagens o que ele não pode expressar em palavras. Então, ou seja, ele quer que você sinta o filme, quer que você meio que se desligue para você sentir o filme, tirar a sua própria interpretação dentro da sua cabeça, que é uma coisa que tem até a ver com essa questão da meditação transcendental. Aí é um mundo completamente diferente que ele criou no cinema, cheio de personagens estranhos, de sonhos. É um universo realmente maravilhoso que ele criou. E óbvio que não é pra qualquer um, porque a maioria dos filmes dele são difíceis de digerir. Não são filmes que você vai assistir só pra se divertir. Você tem que fazer meio que um investimento assim no filme, desvendar a maioria deles, né? Você tem que montar as peças do quebra-cabeça. Mas eu acho que pra quem tá proposto a fazer isso, você pode encontrar nos filmes dele vários sentidos e, enfim, uma coisa que pode ajudar você até na sua vida. Vai além do que o próprio cinema é. Bom, o primeiro filme que o David Lynch dirigiu foi lançado em 1977, que é Eraserhead. Eu tenho todos os filmes dele aqui na minha coleção, tá? Então eu vou mostrando um por um. Essa edição do Eraserhead, inclusive, é muito bonita. Ela é da Criterion Collection. Eu não vou mostrar aqui porque com certeza se vocês pesquisarem na internet vocês vão encontrar vídeos sobre essa edição. E também vi alguns curtas feitos pelo Lynch que também são bem interessantes, que foram feitos antes do lançamento do filme. Bom, foi um filme que demorou 5 anos para ser feito. Ele é considerado um dos filmes mais malucos de todos os tempos, inclusive em várias listas ele está em primeiro lugar. Porque realmente é um filme doido. Você assistindo ele pela primeira vez, assim, tipo, mergulhando de cabeça no filme, você vai achar que é uma abstração completa, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, não faz sentido. Só que eu acho que mais do que uma abstração, o filme é mais uma distorção da realidade. Quando você começa a meio que desvendar o filme, seja porque você, enfim, descobriu na sua própria cabeça, porque você viu alguma teoria na internet, tal como eu fiz também, tudo começa a fazer mais sentido, assim. Você percebe que por trás do filme tem uma mensagem bem forte. E é um filme cheio de camadas que você, enfim, você tem que ir penetrando no filme pra você entendendo ele de pouco a pouco, porque também não dá pra você entender ele tudo de uma vez. Enfim, é um filme cheio de significados e de mensagens sobre as angústias da vida moderna. Assim, quando você assiste o filme pela primeira vez, pode parecer que não faz sentido o que eu tô falando, mas pesquise teorias, tem vídeos na internet, tem alguns artigos sobre isso, e você vai ver que realmente faz mais sentido do que parece. Pelo menos eu acho, né? Aí depende da opinião de cada um. Bom, é um filme que mesmo não tendo feito muito sucesso nas bilheterias, foi assistido por muitos diretores, como por exemplo o George Lucas, se eu não me engano, Stanley Kubrick, que inclusive já considerou esse o filme favorito dele de todos os tempos. Ele mostrava o filme para a equipe do Iluminado, e também o Francis Ford Coppola, Mel Brooks, enfim, bastante gente famosa que assistiu o filme e que todos foram meio que influenciados por ele também. Inclusive o próprio Stanley Kubrick falou que ele gostaria de ter tido a ideia para esse filme antes do Lynch. Então eu acho que todos os 5 anos de investimento que o Lynch fez no filme, todas as vezes que ele foi quase levado à loucura, eu acho que valeram a pena.
porque esse foi o filme que abriu o caminho para ele entrar nesse mundo de Hollywood. Após o Eraserhead, ele foi convidado para dirigir o filme O Homem-Elefante pelo Mel Brooks, e foi o filme que, assim, foi a grande abertura dele, né, no mainstream, mais pessoas conhecendo o cinema dele. Foi um sucesso de bilheteria, foi indicado a 8 Oscars, e é um filme muito bonito do Lynch. É um filme que você vê que mesmo ele conseguindo fazer vários filmes cheios de bizarrices e surrealismos e coisas malucas, ele consegue também fazer uma história que é muito inspiradora, é triste ao mesmo tempo, que inclusive é baseada numa história real, né, sobre o John Merrick, um homem britânico que ele nasceu com várias deformações no rosto e por isso ele era considerado mais um animal do que um homem pela sociedade. Inclusive tem aquela famosa cena dele falando, né, que ele não era um animal, que ele era um homem. I am not an elephant! I am not an animal! I am a human being! E ele foi interpretado no filme pelo John Hurt, que dá uma interpretação maravilhosa. Ele tá absolutamente irreconhecível no filme. Realmente não dá pra você falar que ele é o John Hurt. Ou seja, trabalho de maquiagem impressionante, né? E é uma história que todo mundo deve conhecer, porque é um conto sobre coragem, assim. É uma coisa que pode te inspirar na sua vida. Então, Homem-Elefante, assista. Pra mim é um dos melhores filmes do Lynch. Bom, em seguida, após o sucesso do Homem-Elefante, o Lynch foi convidado para dirigir esse negocinho aqui, Duna. Que é um filme que até o próprio Lynch, ele não tem orgulho do filme. Ele disse que o filme foi muito picotado na sala de edição e que o filme que ele próprio idealizava na cabeça dele acabou não sendo o filme o que saiu, né? Que é uma pena, porque obviamente para poder adaptar do livro do Frank Herbert uma história tão grande, um universo novo, isso exige muita dedicação, que com certeza ele teve, exige muita visão. Só que realmente você poder contar toda aquela história em um filme é uma coisa complicada, né? E eles ainda tentaram cortar o filme e acabou ficando confuso, realmente. Mas não confuso no sentido de que você tem que encaixar as peças, mais confuso de que ele tenta ser uma narrativa linear, mas ele acaba sendo confuso para você acompanhar mesmo sem querer ser isso. E foi um grande fracasso de bilheteria. O Lynch inclusive fala que foi um momento muito triste da vida dele. E enfim, o fracasso foi tão grande, né, que nessa versão aqui que eu tenho, que é a versão estendida, eu botei no DVD para assistir o filme. E aí começou, e logo na abertura já tava escrito assim: Directed by Alan Smithee, dirigido por Alan Smithee. E aí eu pensei, que versão eu comprei? Eu pensava que eu tinha comprado a versão dirigida pelo Lynch. E aí pesquisando um pouco mais, eu acabei descobrindo que esse Alan Smithee, na verdade, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Na verdade, é um pseudônimo que é usado por muitos diretores quando eles não querem ser associados à obra que eles fizeram. E foi o caso do Lynch aqui. Se tem uma coisa que dá pra elogiar no filme é o aspecto de figurino, trilha sonora, fotografia, efeitos visuais. Os efeitos visuais são bons, mesmo que alguns pareçam um pouco datados hoje em dia. Mas não é um filme muito lynchiano. Não é um bom filme pra você começar na obra dele, porque não representa a carreira dele. Eu acho que o mais perto dele ter esses elementos lynchianos são que ele tem vários personagens bizarros. Fora isso, pra mim é o pior filme da carreira do Lynch. E não vale tanto a pena assim você assistir, só se você é fã mesmo. Fã do Lynch ou da obra do Frank Herbert. Depois do fracasso de Duna, David Lynch ele decidiu dirigir o que eu considero uma das maiores obras-primas dele, uma das maiores obras-primas do cinema pra mim também. É um dos meus filmes favoritos, Veludo Azul. Ele falou que com o fracasso do Duna, ele teve muito mais liberdade porque as pessoas já não tinham expectativas pra ele, então ele pôde fazer o que ele queria.
E Lynch seguindo os instintos é uma coisa maravilhosa, assim. Esse é um thriller com um mistério que é muito envolvente e ele te fisga de uma forma que o diretor ele te manipula, como se você fosse um piano. Que inclusive foi a analogia que foi usada pelo Gene Siskel, crítico de cinema, que ele tinha inclusive nos anos 80 um programa com Roger Ebert, outro crítico super famoso, que inclusive tem nos extras esse DVD aqui, deles discutindo o filme, e um amou o filme e o outro odiou. E você consegue entender perfeitamente por que um amou e por que o outro odiou. É um filme que realmente divide opiniões. Mas, enfim, é porque ele é bem chocante, sabe? Ele te pega de uma forma que meio que você se sente exposto no filme. Eu não saberia dizer. O mistério da trama ele é muito envolvente. Ele começa com um homem descobrindo uma orelha, um gramado, e uma orelha assim. E aí, conforme o filme vai progredindo, ele vai descobrindo cada vez mais uma parte da sociedade, da cidade dele, que é muito uma coisa que parecia bonitinha, superficial, ele acaba descobrindo que é uma coisa bem mais profunda, que é uma coisa obscura, sinistra, bizarra. Inclusive tem dois personagens que são incríveis nesse filme, que é o da Isabella Rossellini e o do Dennis Hopper, que interpretam de uma forma maravilhosa. A Isabella Rossellini está muito corajosa porque ela realmente se expõe no filme. E o Dennis Hopper faz um dos melhores vilões do cinema, que é completamente assustador. You're like me. Eu considero esse filme uma boa porta de entrada pro cinema do David Lynch. Foi o primeiro filme que eu assisti dele. Só que porta de entrada no sentido que você não vai que, enfim, ele ainda tem aquele elemento do mistério, só que você não vai precisar ficar louco pra descobrir o sentido do filme. É uma coisa que fica um pouco mais clara, assim, é mais acessível nesse sentido. Só que ainda é um soco no estômago. Então, meu, se você é cinéfilo, se você gostou de Twin Peaks, enfim, qualquer coisa, se você quer assistir um filme diferente, assista esse filme, mas vá preparado. E seguindo nós temos Coração Selvagem, que foi um filme feito simultaneamente ao Twin Peaks, que é a versão de um romance do David Lynch, só que também você pode imaginar que é uma mistura de O Mágico de Oz com o filme do Elvis, daqueles filmes antigos que o Elvis fazia, com um road movie à la Lynch. Ou seja, ele é incrivelmente bizarro, às vezes doentio, só que é um filme bem atraente, sabe? De uma certa forma. Ele é muito diferente. Ele também tem muita ação, é um filme incrivelmente divertido, mas de uma forma bizarra. Você fala, meu, eu não acredito que eu tô me divertindo vendo isso. Nicolas Cage, em uma das suas melhores interpretações, tem a Laura Dern, tá muito boa. Diane Ladd, que foi indicada ao Oscar por esse filme, e ele venceu também o, a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ou seja, é uma outra parte essencial da filmografia do Lynch. Eu gosto muito desse filme, por mais estranho que ele seja. Aí nós temos o que eu considero que é uma das melhores coisas que o Lynch já fez, uma das maiores contribuições para ele, que é a série Twin Peaks. Meu, essa série... O que falar sobre Twin Peaks? É a famosa série dos anos 90 que teve o mistério de quem matou Laura Palmer. E se dizem hoje em dia que a TV atualmente, a gente está na idade de ouro da televisão, foi muito graças a essa série. Porque ela introduziu a TV a muitos elementos que não havia antes na TV. Como, por exemplo, o surrealismo ou a maneira linear de contar a história, que um episódio dependia do que acontecia no episódio anterior, que é uma coisa que não tinha muito nas séries da época, e é mais uma novela mesmo, assim. Assim como o Veludo Azul, ele mostra o lado obscuro de uma sociedade que parecia perfeita. Essa dissecação que o Lynch faz é uma coisa que ele faz de pouco em pouco e que
e que vai de extremo a extremo. Digo isso porque a série oscila muito entre as sensações. Tem momentos que são de extremo romance, momentos que são de uma comédia super pastelão e momentos do mais puro terror que eu já vi numa série ou no filme. É uma coisa quase mística que ele faz aqui. É realmente impressionante. O mistério também é muito envolvente. Eu acho que nesse sentido ele é até bem parecido com o Veludo Azul. Tem personagens únicos. Pô, o que falar do Agente Cooper, da Senhora do Tronco, sei lá, da própria Laura Palmer, do Bob, que é um dos vilões mais assustadores que eu já vi. Ele realmente me bota medo. A primeira temporada da série é uma das coisas mais geniais que eu já vi. O começo da segunda também é perfeito, mas assim que o mistério é resolvido, logo na primeira parte da segunda temporada, tem uns 10 episódios ali que são fillers, assim, só pra preencher. Realmente, eles perderam a mão lá. O Lynch nem teve tão envolvido na série nessa época. Na verdade, ele inclusive interpretou um detetive, né? Só que na direção, no roteiro, ele não estava muito envolvido. E a série retomou no final. E depois que a série foi lançada, surgiu o filme Twin Peaks, que é Twin Peaks Fire Walk With Me, que na minha opinião é um filme bem inferior à série. Ele não é tão envolvente quanto a série, ele é bem mais monótono, ele é bem mais surreal. E não é tão necessário assim. Na verdade, ele fala o que aconteceu antes dos acontecimentos que levaram à morte da Laura Palmer. Isso não é spoiler porque é a partir daí que surge a trama da série. E a melhor coisa do filme, na verdade, é que ele leva... ele pega a série e leva isso, tudo que tinha na série, a extremos ainda maiores. Ou seja, aqui no filme ele não teve que ter tantas restrições quando ele tinha na TV. Ou seja, ele abusou assim do terror no filme, cenas muito fortes de violência, perturbadoras mesmo. E por isso eu acho que vale a pena assistir o filme, porque ele é realmente bem extremo. Só que, enfim, não é uma parte tão essencial assim da carreira do Lynch, nem da própria série Twin Peaks, né? Mas se você é fã do Lynch ou fã de Twin Peaks, assista. Você é fã de séries? Vai assistir Twin Peaks. Sério, assiste Twin Peaks. É uma obra-prima. Eu amo demais Twin Peaks. E então, após o filme do Twin Peaks, o Lynch ele decidiu iniciar uma trilogia, que é a trilogia de Hollywood dele, começando com A Estrada Perdida, que é um dos filmes mais surreais da carreira dele. Só que é um daqueles filmes que você tem que montar pra encaixar as peças do quebra-cabeça pra dar um sentido a ele. É um filme muito inteligente e o legal do filme realmente é desvendar o que tá acontecendo no enredo, encontrar a função de cada um dos personagens. E inclusive tem várias teorias aí que eu vi na internet que eu achei bem interessante. Tem um canal, que eu não lembro o nome agora, mas que ele explica muito bem. Ele tem algumas teorias sobre a Estrada Perdida, sobre Cidade dos Sonhos e sobre o Império dos Sonhos. Eu vou deixar o link na descrição. E então, na verdade, pra mim a diferença entre a Estrada Perdida, por exemplo, e Coração Selvagem é que a Estrada Perdida, o mais interessante é você desvendar mesmo. Ele não tem uma mensagem muito forte por trás. É apenas um bom exemplo de cinema surrealista moderno. Mas, enfim, não tem uma mensagem tão poderosa quanto vários outros filmes do Lynch têm. Essa edição aqui que eu tenho é da Versátil. Tem uns extras interessantes e uma boa qualidade de imagem e tal. É exclusivo da Livraria Cultura. Muito bom. Bom, aí intercalando essa trilogia de Hollywood, a gente tem História Real, que é o filme mais bonito já dirigido pelo Lynch. Você assistindo, realmente não dá pra você perceber que foi ele que dirigiu. O cara que fez todas aquelas histórias bizarras e tal, dirigindo um filme tão bonitinho, tão humano. Bom, ele meio que mostra como o diretor ele sabe fazer de tudo, né? É uma história sobre um homem que ele quer encontrar com o irmão dele, né, que tá doente. O homem também, ele já é velho, né, ele quer se encontrar com o irmão dele que tá em outro estado dos Estados Unidos
antes que um dos dois morra. E ele não tem como dirigir um carro, então ele vai de um estado a outro que é muito distante no cortador de grama dele. E também é baseado numa história real. O Lynch fala que quando ele viu a história, ele se sentiu compelido a dirigir o filme. A atuação do Richard Farnsworth é maravilhosa, foi a última atuação dele antes dele se suicidar. É uma história muito bonita. Não é um grande filme como os outros filmes do Lynch, é um filme pequeno, só que é muito bonito. Daria um bom filme de sessão da tarde, um bom filme pra, por exemplo, se assistir em família, ou pra animar seu espírito. Ele é bem lento, só que o ritmo dele ele é constante, assim. Não tem nenhuma quebra, ele não é um filme que se arrisca demais. Enfim, é um filme extremamente redondo. E aí? Mulholland Drive. Cidade dos Sonhos. Gente, eu não sei nem o que comentar direito pra esse filme, porque pra mim é a obra-prima do Lynch. É o melhor filme que ele já fez em toda a carreira dele. Antes eu ficava em dúvida se era esse ou o Veludo Azul, mas, meu, assistindo outras vezes, cara, esse filme aqui, ele pega toda aquela parte do Estrada Perdida, por exemplo, que você tem que desvendar o filme, só que ele tem uma camada bem mais profunda, assim. Ele tem uma mensagem e uma coisa muito interessante a dizer sobre Hollywood. Ele fala sobre amor, sobre sucesso, fracasso, sobre sonhos, sobre medo, sabe? É realmente uma das melhores obras mais recentes assim do cinema, né? É um filme de 2001 que já foi eleito em várias listas um dos melhores filmes de todos os tempos. Foi eleito pela BBC o melhor filme do século XX. Se por acaso você assistiu o filme e não conseguiu entender ou que você achou que não fazia sentido algum, eu vou deixar também na descrição daquele mesmo canal que eu tinha falado a teoria que ele fez sobre o filme, que realmente vai fazer mais sentido pra você. E assim que você encaixa as peças do quebra-cabeça, que é o que o Lynch quer que você faça, tudo começa a fazer mais sentido, você percebe o poder do filme, sabe? É um filme poderoso mesmo. Tem alguns momentos épicos, como por exemplo a parte do mendigo, quem assistiu sabe. A cena no Clube Silêncio. Meu, eu não tenho nem o que falar daquela cena. É uma das cenas mais lindas que eu já vi na história do cinema. Sola llorando, 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 no es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. E a atuação da Naomi Watts assim, fora de qualquer comentário que eu possa fazer aqui. Ela merecia um Oscar por esse filme. O filme merecia o Oscar de melhor diretor, merecia o Oscar de melhor filme. Eu não sei qual foi o filme que ganhou aquele ano. Acho que foi Uma Mente Brilhante. Mas, meu, não tem comparação. Esse filme aqui é 1000 vezes melhor. Não que eu tenha que desmerecer um filme pra falar bem do outro, mas, meu, sério, não tem comparação. Se eu não me engano, tinha esse filme no Netflix faz pouco tempo, só que eles tiraram, infelizmente. Agora o único que tem no Netflix do David Lynch é Veludo Azul. Mas, meu, dá um jeito de assistir, baixa o filme, faz o que você quiser, meu, mas assista esse filme. Assista essa obra-prima. É um filme que provavelmente tá no meu top 10 filmes favoritos de todos os tempos. E aí eu também tenho essa coleçãozinha aí que eu tinha comprado antes de eu conseguir aquela edição da Criterion, que tem Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. Bom, Império dos Sonhos é o último filme do Lynch, né? Ele decidiu fechar sua carreira no seu 10º filme, carreira de dirigir filmes, porque ele ainda faz curtas e tal, ainda tá planejado aí que eles vão lançar um reboot do Twin Peaks, inclusive, que eu tô ansiosíssimo pra assistir, né? E Império dos Sonhos, pra mim, é sim o filme mais abstrato e mais maluco do David Lynch. É uma coisa que muitas vezes, pra mim, por enquanto pelo menos, não faz sentido, né? É um filme de 3 horas e de repente aparecem alguns
personagens aleatórios, algumas situações aleatórias, malucas, do nada. E eu acho que a explicação mais plausível para isso é que o próprio filme, ele quer ser como se fosse um sonho. E sonhos, como na vida real, eles não precisam fazer um sentido para existir, eles simplesmente existem. E é o David Lynch adentrando cada vez mais nesse mundo, né? E o filme vai acompanhando essa mulher nessa jornada que realmente parece mais um sonho. E também é um filme que se você tentar entender cada coisa que tá acontecendo nele, você vai ficar louco. Então é mais um filme pra você sentir. E que mais? Laura Dern. Ela dá a melhor interpretação da carreira dela, porque o que ela faz nesse filme é impressionante. Ela dá 100% de si. Bom, então aí terminamos a carreira do David Lynch. Eu vou falar um pouco sobre o livro dele. Bom, o livro se chama Em Águas Profundas, em que ele fala sobre meditação transcendental, ele fala sobre ideias. O título vem que ele fala que se você quiser pescar um peixe qualquer, você pode ficar em águas rasas, mas se você quer pescar um peixe grande, você pesca em águas profundas. O peixe, nesse caso, seria uma analogia para ideias. E as águas seriam o seu próprio consciente, né? Então, a meditação transcendental, que é um processo que ele faz já faz mais de 30 anos e que ele diz que ajudou muito na carreira dele, é um meio de você meio que mergulhar dentro de si mesmo e encontrar a consciência dentro de si e encontrar felicidade e coisas do tipo, assim. É um livro que ele fala sobre a importância das energias positivas e ao mesmo tempo que também é uma espécie de biografia, em que ele fala sobre cada um dos filmes que ele dirigiu, ele fala sobre a carreira dele como artista, não só como diretor de cinema, mas também sobre as outras atividades artísticas que ele faz. Ele fala sobre como a importância dessa meditação transcendental na vida dele, como ajudou ele em momentos difíceis. E pra mim surgiu num momento perfeito, que ao mesmo tempo eu tava procurando conhecer mais sobre o David Lynch e também meio que me introduzir nesse mundo de meditação transcendental, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? E foi uma ótima introdução esse livro aqui. Inclusive, tem uma coisa que é muito interessante que ele fala, né? Que meditação transcendental é uma coisa super clara, uma coisa super tranquila e tal, e as pessoas às vezes perguntam pra ele como uma pessoa que medita dessa forma consegue, né, fazer filmes tão pesados, tão violentos, que pra muitas pessoas inclusive são ofensivos e tal. Bom, e ele diz que os filmes dele são sombrios porque o mundo também é assim, e filmes de uma certa forma são um reflexo do mundo. E no livro ele vai discorrer tudo sobre essas ideias de cinema, vai esclarecer muitas coisas que podiam ter ficado como dúvidas na sua cabeça. Enfim, é um livro que é uma espécie de livro de autoajuda também, mas não veja ele dessa forma. Se você vê, enfim, livros de autoajuda como uma coisa ruim. É um livro que você pode aprender alguma coisa lendo ele. Então eu diria que vale a pena você ler ele também. Bom, gente, então é isso, né? Eu acho que eu falei, tipo, tudo que eu tinha pra falar sobre o David Lynch. E eu espero que esse vídeo tenha feito você, que ainda não conhece a obra dele, tenha feito você ter vontade, né, de conhecer um pouco mais, né? Ou, enfim, tenha talvez dado algumas informações interessantes e tal. E eu também espero que esse vídeo tenha compensado pelo longo tempo que eu fiquei sem fazer vídeos, né? E desculpa, tá muito corrida aí pra mim, mas de vez em quando eu vou tentar fazer esses vídeos mais especiais, assim. Bom, gente, espero realmente que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço a todos e até mais. Obrigado por assistir. There's billions of ideas. Just gotta catch them.